Boa tarde, queridos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso programa O Direito Azul, diretamente dos nossos estúdios aqui na capital paulista, Rádio Vibe Mundial. Hoje vamos conversar sobre um dos versículos mais fortes que sobreviveu a todas as manipulações históricas, a todas as manipulações de informação que nós temos nas Escrituras Sagradas, em mais de uma das Escrituras Sagradas, porque está no livro de Salmos, Salmos 82, versículo 6, vós sois deuses. Isso é a essência daquelas duas palavras que nós falamos várias vezes, com aquele gesto, lembra? Vamos fazer de novo, de unir as nossas mãos quando nós fazemos e falamos e verbalizamos com consciência, eu sou. Isso é consciência, isso é resgate de consciência crística, isso é lembrança da nossa própria natureza. Quando a Bíblia nos coloca e quando nós lembramos de que somos gotas de um mesmo oceano, de que somos parte do mesmo divino, lembrem-se quando eu contei a vocês que o todo, Deus, Pai e Mãe, se subdividiu em fragmentos, e esses fragmentos dizem respeito a tudo que existe, a tudo que nós somos, a todos nós, né? Somos todos juntos o mesmo Deus. Essa consciência é extremamente forte. E aí nós estamos diante do nosso principal direito azul. Vou retomar rapidamente para quem chega hoje, para quem tem contato hoje com a nossa tese, com o nosso livro, o nosso programa. Por que o direito azul? O azul faz referência à última cor que foi percebida pela humanidade, embora sempre estivesse diante dos nossos olhos. Então, céu, mar tem esse comprimento de onda, tem essa cor, tem essa correspondência, mas não era percebido, não havia um nome para a cor azul. Hoje ela é a cor de preferência de pelo menos metade da população mundial, quase que unanimamente, né? Metade, mas não era vista. Quantos são os nossos direitos? Quantos direitos nós temos? Quantas habilidades, quantos poderes humanos nós temos que não são percebidos? E por isso nós acabamos por projetá-los para a tecnologia artificial. E isso, quando a gente coloca na linha do tempo, que vocês sabem que pela física quântica o tempo não é linear, o tempo não existe da forma como nós conhecemos, isso causa uma série de complicações, porque passado, presente e futuro coexistem, de fato. Quando a gente passa a terceirizar reiteradas vezes, repetidas vezes, os nossos poderes humanos e anímicos para a tecnologia artificial, a gente cria deuses, entre aspas, artificiais. Poderes tecnológicos que deveriam ser naturais, humanos, passam a ser, então, artificializados. E isso é uma projeção muito fácil da gente observar, porque se os nossos dispositivos informáticos, tecnológicos, têm as habilidades que eles têm, obviamente é porque eu tenho essas habilidades de uma forma muito mais alta e refinada. Só que por conta de negar a minha psique, por conta de não observar o meu próprio comportamento enquanto ser humano, de não fazer uso do que nós chamamos de metacognição, que é a observação dos meus próprios sentimentos e pensamentos, eu acabo por negar as minhas habilidades. E aí terceirizo para fora, tiro de dentro para querer construir fora. Então o eu sou, a lembrança desse versículo, que vós sois deuses, é justamente essa habilidade de lembrar que tudo que existe, que tudo que é divino está dentro, não fora. Por isso, o apelo para que se lembre, para que lembremos do campo toroidal, do cardíaco, do sentir, racionalizar menos. A gente aprendeu a racionalizar demais, a pensar pela mente racional, a pensar demais sobre o que às vezes a gente sente automaticamente. Então, o direito de lembrar que somos fragmentos do mesmo Deus,
o direito de lembrar que somos o divino encarnado. Eu acho que de todos os direitos que eu já trouxe a vocês em todos os episódios aqui do nosso programa, em todos os capítulos do livro, em todos os vídeos que eu já fiz na internet de uma forma geral, este direito é o mais relevante, porque ele devolve o nosso centro de poder, ele devolve o nosso trono interno. E quando a humanidade compreender os seus verdadeiros poderes, os seus reais poderes, o seu verdadeiro campo de atuação, nós seremos capazes, de fato, de mudar a nossa realidade, partindo da mudança de comportamento individual. Porque a gente muda o nosso comportamento individual com a expansão da consciência, a partir disso a gente consegue influenciar a mudança de comportamento num contexto micro, e desse contexto micro a gente vai para o contexto macro, e então quando a gente menos espera, a sociedade já começou a se transformar. Com a mudança de comportamento coletivo, então nós temos a mudança do ordenamento jurídico. E com a mudança do ordenamento jurídico, a gente alcança mudanças relevantes. Mas tudo parte da expansão de consciência individual. Eu sou questionada algumas vezes a respeito, né, do alcance dessa tese, do alcance disso, e isso tem a ver com o nosso próprio conceito da cor azul, que foi a última a ser percebida, e como é uma tese nova, é uma tese que é a primeira no mundo a misturar tantos conceitos, a misturar de forma multidisciplinar tantas ideias com o conceito de cor, né? Porque o direito azul ele não traz só a questão de direito, ele traz outras disciplinas, medicina, física quântica, psicologia, tecnologia, a ufologia, a escatologia, várias gias. E dentro do conceito da cor azul, que é a parte da invisibilidade, que ainda é invisível, mas está público, está diante dos nossos olhos. E aí eu consegui fazer o paralelo a um resgate histórico, né? Uma ideia não só de identidade de vida passada, mas uma reconstrução histórica, que isso envolve todos nós. Começou comigo, com uma lembrança minha de vida passada, mas o objetivo é que todos nós possamos nos lembrar da mesma coisa. Né? Questionaram para mim, eu recebi uma mensagem, falaram assim para mim, Tami, e se outra pessoa no mundo lembrar da mesma coisa, né? Lembrar da mesma identidade que você se lembrou? Cara, esse vai ser o ponto máximo, assim, é meu sonho que isso aconteça. Que outra pessoa no mundo se lembre da mesma identidade que a minha. Porque isso significa não só que somos fractais, mas significa que a epigenética funciona, né? O trabalho é gigante, é grande demais para que apenas uma pessoa se posicione. E justamente o que eu tenho trazido para vocês ao longo dos episódios é que a humanidade carrega o sangue crístico. Por isso que nós temos a habilidade de despertar a consciência crística, porque nós temos isso a nível de DNA. Nós temos o ouro no sangue. E o ouro é a densificação da consciência dourada, que é a consciência crística, que é a consciência de Sofia, que é a sabedoria. Então, trazer todos esses conhecimentos para um lado arquetípico é muito importante. Nós estamos hoje fazendo uma espécie de encerramento nessa temporada de O Direito Azul. Eu havia prometido para vocês que o nosso conteúdo passaria a ficar um pouco menos denso, então a partir do programa que vem nós vamos caminhar um pouco mais dentro da realidade, dentro do cotidiano, dentro de fatos que são mais ligados à nossa convivência, né, mais no plano terrestre, vamos chamar assim. O conteúdo até hoje ele foi bem denso, ele foi bem místico, bem simbólico, porque precisava ser assim. As informações, muitas delas novas, muitas sem amparo, digamos assim, acadêmico. Eu fui muito questionada disso, falei, Tami, de onde você tirou essa ideia? E quando você trabalha com canalização direto da fonte, é complicado de você citar outras fontes.
Muitas informações que eu trouxe a vocês foram canalização direta. Por mais que existam estudos da gnose, por mais que existam estudos de outros lugares, eu mesma nunca tinha lido. Então, veio direto para mim e eu passava para vocês. Muitas coisas não estão neste livro, né? Nesse primeiro livro também. Mas eram informações que precisavam estar nessas gravações, não só na ionosfera do planeta, porque a gente joga informação no microfone através de frequência de rádio, isso se multiplica pelas antenas, mas na internet, pelas gravações. E isso precisava estar lá de forma pioneira, independente das pessoas compreenderem à primeira vista ou não. Com o expandir da consciência, conforme isso alcançar, com o passar do tempo, isso vai ser mais trabalhado, mais divulgado, mais difundido. Isso vai fazer mais sentido à medida que nós alcançarmos pontos de cura. Então, é muito provável que vocês vejam esse material ser mais divulgado no futuro, porque vai fazer mais sentido no futuro do que faz agora. Mas alguém precisava colocar essas informações lá, né, no começo. Alguém tinha que ser o primeiro a falar as coisas. Muitos conteúdos são novos, né, aqui do Direito Azul. Então, hoje nós encerramos uma etapa com o principal direito, que é o direito de lembrar que somos deuses. E a partir do próximo episódio nós traremos esses direitos que nós trabalhamos de uma forma inconsciente, de uma forma mística. Nós vamos inseri-los dentro da nossa realidade. Então vai ficar um pouco mais fácil a compreensão. Vocês vão sentir que falar, nossa, agora eu entendi, agora encaixa, agora eu entendo o que a Tami queria dizer nos outros episódios. Então, a partir do próximo programa vai ficar um pouco mais fácil, um pouco menos denso. Ainda assim, os episódios anteriores, eles eram necessários. Então, a gente fez uma pirâmide invertida, digamos assim, tá? É como eu disse a vocês já, nem sempre eu me preocupei com a compreensão consciente de vocês. Eu precisava colocar informação na teia e esse trabalho, essa etapa foi cumprida, tá? É assim que a espiritualidade direcionou os trabalhos. E eu sou muito grata por ter conseguido concluir mais essa etapa de O Direito Azul. Então, o direito de lembrar que somos deuses, ele vai muito além de uma frase, ele vai muito além de um conceito, ele vai muito além do que a nossa consciência consegue alcançar. A humanidade é divina por natureza. Nós nos acostumamos a enxergar o divino de uma forma externa, a buscar fora, a dobrar os joelhos e fazer uma oração, pedindo a divindades, a santos, a seres, a consciências externas, pedir a essas consciências proteção, ajuda, uma infinidade de pedidos. Quando, na verdade, tudo que existe, tudo que é necessário, tudo que tem efetivamente poder, sempre esteve dentro. E esse é o maior, não só direito, mas o maior desafio, aquilo que foi tirado de nós ao longo da Era de Peixes. Isso foi, eu gosto de usar a palavra sequestrado, porque é uma palavra menos forte, né, mais elegante. Isso foi sequestrado, a coroa crística foi tirada da humanidade, foi colocada apenas em uma cabeça, na cabeça de um único ser. E a ideia dele nunca foi essa. Isso causou um estrago, mas isso foi necessário, isso foi aceito para que nós amadurecêssemos. E nós chegamos, através do sofrimento, ao longo desses 2000 anos, com o sofrimento nós alcançamos também um grau de maturidade. Então as almas que estão hoje neste planeta encarnadas, elas são almas sofridas, elas são almas que passaram já por muita coisa. As almas que hoje sofrem, e que às vezes a gente olha e fala, nossa, que injustiça que aconteceu com aquela criança, com aquele ser, com aquelas pessoas, em determinado país, né, com aquele povo, são, na verdade, quitações de dívidas, de povos, de pessoas, de seres que fizeram coisas, estão quitando, estão retomando o equilíbrio de suas balanças e estão no momento agora de despertar de consciência.
Então, nós estamos alcançando um ponto de maturidade. E esse ponto de maturidade agora nos leva justamente a essa frase do eu sou. Do vós sois deuses, de nós somos deuses. Então, o retorno dessa consciência de sabedoria, que é o retorno de Sofia, não é mais uma fase, uma era em que nós colocaremos uma coroa na cabeça de um único ser e diremos, ele é o único Deus. É uma era em que cada um vestirá a sua própria coroa e lembrará da sua própria divindade, porque esse é o retorno de Deus Mãe. Você que é mãe e me ouve, a não ser que você seja uma narcisista, mas você que é mãe e me ouve, onde que você vai tirar a coroa da cabeça do teu filho e vai colocar na tua cabeça? Você não vai fazer isso, você vai tirar a coroa da tua cabeça e vai colocar na cabeça do teu filho. Isso é Sofia. Então, Sofia não está aqui para ser idolatrada, para ser reverenciada, ela está aqui para te ajudar a lembrar e para se manifestar através de todos, para acender a centelha divina através de todos. Então, essa é a devolução da identidade. Quando eu disse a vocês da lembrança da minha identidade de vida passada, não é para dizer que eu fui a única filha de Yeshua, é para justamente fazer o contraponto histórico e dizer, ele teve uma filha biológica, que teve descendentes e que isso hoje nos torna todos descendentes. Então você tem que lembrar que você é descendente. Quando você fala que você é filho de Jesus, isso não é um ponto de fé, isso é um ponto fático. Você tem isso no seu sangue, e isso te permite acessar a consciência crística. Isso é o lembrar de que você realmente é um Deus encarnado. Só que isso te traz uma responsabilidade de atuação. Isso te traz uma responsabilidade de consciência, não só de você despertar a consciência, mas você agir com base nessa consciência que foi desperta. Então, o que você pode fazer para melhorar o seu dia? O que você pode fazer para melhorar o dia de alguém? E aí foi o que eu disse no vídeo da internet mais cedo. Você mostra o tempo inteiro a sua divindade. Só que às vezes você não observa isso. Quantas vezes no seu dia você mostrou a sua divindade e você se esqueceu? Você é Deus em ação. Você é Deus quando você consegue transformar um ambiente sujo em um ambiente limpo. Porque você mudou totalmente o campo energético daquele lugar. E às vezes você não valoriza a sua profissão porque é uma profissão de limpeza. Mas você está sendo Deus em transformar aquele ambiente. Você é Deus quando você consegue ajudar um paciente a construir saúde. Quando você faz um coração voltar a bater num plantão de emergência de um hospital porque você não desistiu da massagem cardíaca. Você é Deus quando você ensina o alfabeto, quando você alfabetiza alguém que não sabia ler e escrever. Você é Deus quando você consegue elaborar uma receita de um alimento, transformar vários ingredientes em uma receita. Você é Deus quando você consegue fazer uma pessoa que estava triste sorrir. Você é Deus quando você muda a energia de um ambiente. Você é Deus em ação quando você traz a este mundo uma nova vida através de uma gestação. Você é o próprio Deus em ação quando você vence os seus desafios, quando você supera as suas dificuldades, quando mesmo triste você levanta a sua cabeça e vai enfrentar o mundo dia após dia. Você é Deus toda vez que você se supera e encara as suas adversidades. A humanidade é fantástica. A humanidade brilha, mesmo quando ninguém está vendo. E esse é o maior direito que precisa ser devolvido. Esse é o maior direito que nós temos para lembrar a nossa própria divindade, o retorno da nossa própria consciência, porque isso vibra em nós, isso vibra nas nossas células, isso só precisa ser despertado. Esse é o acordar coletivo. Esse é o arrebatamento do que nós chamamos de igreja.
Não esperem outra volta de Jesus que não seja essa. Que não seja o retorno dessa mensagem, que é uma mensagem viva, que é uma mensagem coletiva. Porque o campo é vivo. A história, o conto de fadas, a narrativa da qual vocês me questionam várias vezes se é legítima, se é verdadeira, se é falsa, se as minhas memórias de vidas passadas são verdadeiras, se são coisas fruto da minha imaginação, se são legítimas ou não, isso é o de menos. O campo energético legitima. Nós vamos reformar todo o conceito probatório. O Direito Azul veio para isso. Vamos reorganizar tudo o que o direito chama de cadeia de inferência epistêmica. Vamos reorganizar tudo o que nós entendemos hoje de forma conceitual, teórica e dogmática. Porque o campo traz as informações legítimas. O campo vai mostrar a verdade, mas para isso nós temos que lembrar de quem somos e assumir esse poder, porque ele vibra em cada uma das nossas células. Esse é o retorno de Sofia. Esse é o resgate, o acordar da consciência. Esse é o arrebatamento. E nós nunca mais podemos permitir que ninguém se coloque como sendo o único Deus, porque deu um trabalho gigantesco ao longo desses séculos para que nós trabalhássemos a miscigenação do sangue dourado. Deu um trabalho gigantesco ao longo desses séculos para que nós inseríssemos a centelha divina em cada ser. Não foi para chegar agora e um único ser anticrístico se declarar egoicamente como sendo o único salvador. Não permitam mais que isso aconteça. Nós estamos aqui para devolver o que é de direito da humanidade. E nós precisamos que seriamente isso seja reconquistado. Certo? Queridos, eu preciso que vocês assistam os demais episódios de O Direito Azul. Estão todos disponíveis no YouTube, tanto da Rádio Vibe Mundial, quanto do canal O Direito Azul. E todos os conteúdos que tiver o nome O Direito Azul na internet, além de marca registrada e copyright, é material nosso, ok? Sexta que vem, nós começaremos então uma nova temporada mais leve, mais tranquila e mais fácil de ser digerida. Espero por vocês na sexta que vem. Um beijo e até lá!